Meu nome é Elisa Moretti, e durante toda a minha infância aprendi a desaparecer dentro da minha própria casa. O som dos meus passos ecoava como uma invasão num território que não me pertencia. A mansão dos Moretti era grande demais para o amor e pequena demais para o orgulho. Cada corredor parecia um aviso: fique em silêncio, não incomode, não exista demais. Eu cresci cercada de luxo, mas nenhum afeto. As paredes eram brancas, frias, e refletiam apenas o brilho de quem fingia perfeição. Minha mãe, Helena, gostava de desfilar pelos salões como uma rainha em seu trono. Ela vivia para ser admirada, e eu era a mancha no tapete impecável da sua reputação. Endireite os ombros, Elisa. Você parece cansada de existir, dizia ela, sem sequer olhar para mim. Sua voz era sempre polida, mas cada palavra tinha a precisão de uma lâmina. Eu aprendi cedo que com ela, carinho era sinônimo de fraqueza. O amor materno era um espetáculo que só acontecia quando havia plateia. Quando as luzes se apagavam, o silêncio tomava conta. Meu pai, Ricardo, era o tipo de homem que se escondia atrás dos compromissos. Depois conversamos, estou ocupado, ele dizia, sempre com o celular na mão e os olhos em qualquer lugar que não fossem os meus. Eu não o culpava. Era mais fácil se perder em reuniões do que enfrentar uma filha que lembrava o quanto o casamento dele já estava em ruínas. Quando ele me levava a algum evento da empresa, não era por orgulho, era para preencher o assento vazio ao seu lado. E havia Daniel. O filho perfeito. O prodígio. O herdeiro que recebia presentes antes mesmo de desejar. Ele tinha o sorriso da minha mãe e o temperamento do meu pai, uma combinação perigosa. Você devia aprender com o seu irmão, ela repetia, como se eu não estivesse cansada de ouvir. Ele, por outro lado, me olhava com aquele ar de quem sabia que valia mais. Um olhar de quem cresceu acreditando que o sangue lhe garantia o mundo. Eu observava de longe, aprendendo em silêncio o que nunca me ensinaram em palavras, como a arrogância de quem tem tudo pode ser a ruína de quem não enxerga nada. Mas havia alguém que via o que eles não viam, o meu avô, Vittorio Moretti. Para ele, eu nunca fui invisível. Era o único que perguntava se eu estava bem, o único que realmente escutava as minhas respostas. Ele me recebia em seu escritório, entre pilhas de livros e o cheiro de café fresco, e dizia: as pessoas confundem poder com barulho, minha menina. O verdadeiro poder está em quem sabe calar e esperar. Eu ouvia com atenção, mesmo sem entender completamente. Ainda assim, gravava cada palavra como se fossem diamantes. Nas tardes de domingo, quando todos saíam para festas ou eventos, eu me sentava com ele na varanda. Ele me contava histórias sobre quando começou sua fortuna, as vezes em que perdeu tudo e precisou recomeçar. O que faz um homem rico não é o dinheiro, Elisa. É o que ele faz quando o perde. Eu ficava ali, hipnotizada, vendo as rugas dele se moverem quando sorria. Foi com ele que aprendi que o valor das pessoas não se mede pelo quanto brilham em público, mas pelo que fazem quando ninguém está olhando. Com o tempo, a casa foi ficando ainda mais fria. Minha mãe se distanciava mais, o meu pai se enterrava em compromissos e Daniel me olhava com aquele desprezo silencioso que só irmãos sabem cultivar. Eu passei a ocupar o espaço entre o orgulho deles e o meu próprio vazio. Eu estudava sozinha, almoçava sozinha, crescia sozinha. E quanto mais invisível eu me tornava para eles, mais visível eu me tornava para o meu avô. Ele me ensinava sobre finanças, ética e estratégia, coisas que uma neta sem importância não deveria saber. Um dia, tudo isso vai fazer sentido, ele dizia, com um sorriso misterioso. Quando completei 17 anos, minha mãe decidiu que era hora de me mandar estudar fora. Será melhor para você. Vai aprender a se virar sozinha. Mas no fundo, eu sabia, era melhor para ela. Assim, ela não precisaria justificar minha presença a ninguém. Eu não chorei. Apenas arrumei as malas e deixei para trás o cheiro da casa, o som abafado dos jantares, as conversas sussurradas que sempre terminavam com o meu nome. Lá fora, pela primeira vez, eu respirei. A solidão que antes me pesava passou a me proteger. Trabalhei, estudei, aprendi a me bastar.
Eu via famílias jantando juntas e me perguntava se algum dia teria algo assim, mas a saudade que eu sentia não era deles, era de mim mesma, da menina que aprendeu a esperar em silêncio. Anos depois, quando voltei, percebi que nada havia mudado. Helena continuava obcecada por aparências, Daniel continuava sendo o orgulho da casa, e meu pai, como sempre, evitava qualquer confronto. Só o meu avô parecia diferente, mais frágil, mais calado. Eu passei a visitá-lo todos os dias, lendo jornais para ele, falando sobre o mundo lá fora. Ele me observava com aquele olhar orgulhoso que eu nunca receberá de ninguém. Você cresceu, Elisa. Cresceu do jeito certo, ele disse certa vez, com a voz rouca. Lembre-se, quem é subestimado carrega uma vantagem que os outros jamais terão, o elemento surpresa. Eu sorri, sem imaginar o quanto aquelas palavras seriam proféticas. Nos últimos dias dele, eu permaneci ao lado, ouvindo o som das máquinas e o tic-tac do relógio que ele tanto gostava. Prometa-me que vai continuar com calma, ele pediu. A pressa é o erro dos arrogantes. Espere. Observe. O tempo é o seu melhor aliado. Eu prometi, sem saber o que ele havia planejado. Quando ele fechou os olhos pela última vez, senti algo dentro de mim se partir e, ao mesmo tempo, nascer. No funeral, vi minha mãe com lágrimas impecavelmente calculadas, meu pai fingindo tristeza enquanto olhava o relógio, e Daniel falando alto sobre negócios da família. Eu fiquei em silêncio, segurando o colar que o avô me dera, um pequeno pingente dourado com as iniciais dele. Para você se lembrar de quem realmente é, ele dissera ao me entregar. Enquanto todos disputavam atenções, percebi que eu era a única realmente de luto. Eles choravam pelo que podiam perder. Eu chorava pelo único amor que já tive. Naquela noite, sozinha no quarto, olhei pela janela e entendi o que o avô sempre quis dizer. O poder não é o que os outros acreditam que você tem, é o que eles nunca imaginam que você possui. E eu, a filha esquecida, guardava algo que eles jamais perceberiam. O tempo. E o silêncio. A manhã da leitura do testamento começou com um ar pesado, quase sufocante. O céu estava nublado, e as nuvens pareciam carregar o mesmo peso que eu sentia no peito. Entrei no escritório do advogado do meu avô, um lugar que eu conhecia bem, mas que agora parecia diferente. A madeira escura das prateleiras, o cheiro de papel antigo e o som do relógio na parede criavam uma tensão silenciosa. Eu me sentei no canto, observando cada detalhe, enquanto os outros faziam o que sempre souberam fazer, fingir. Minha mãe, vestida de preto, segurava um lenço de seda que mais parecia um acessório de moda do que um símbolo de luto. Ela cochichava com meu pai, que, por sua vez, mantinha aquele ar de quem já sabia que tudo aquilo era uma formalidade. Daniel, como sempre, estava relaxado demais, o tipo de relaxamento de quem se acha dono do mundo. Ele sorria, confiante, tamborilando os dedos sobre a mesa de vidro, como se estivesse prestes a ouvir boas notícias. O advogado, um homem idoso de voz calma e olhar firme, ajeitou os óculos e pigarreou antes de começar. Senhora Helena Moretti, Senhor Ricardo Moretti, Senhor Daniel Moretti e Senhorita Elisa Moretti. Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do Senhor Vitório Moretti. Aquelas palavras pareceram ecoar por todo o ambiente, e por um instante, o som do relógio foi o único que ousou interromper o silêncio. Como todos sabem, continuou ele, o Senhor Vitório foi um homem meticuloso em vida, e da mesma forma foi em sua partida. Ele deixou instruções muito específicas, todas redigidas de próprio punho e confirmadas em cartório. Helena ajeitou o cabelo, com aquele gesto automático de quem quer controlar o que não pode. Vamos direto ao ponto, doutor. Meu pai sempre foi justo. Imagino que tenha deixado tudo em partes iguais, como qualquer homem sensato faria. O advogado respirou fundo. Na verdade, senhora Moretti, não. Aquela simples palavra pareceu quebrar o ar. Meu pai endireitou a postura, Daniel franziu o senho, e minha mãe apertou o lenço com força. Eu, por outro lado, permaneci imóvel, apenas observando. O advogado abriu uma pasta e começou a ler. Declaro, para todos os fins, que minha única herdeira universal é minha neta, Elisa Moretti.
A ela deixo todo o meu patrimônio, incluindo imóveis, empresas, contas e investimentos, por acreditar que é a única que carrega os valores que construí em vida. O som que veio a seguir não foi humano. Foi um rugido. Minha mãe levantou-se de repente, com os olhos arregalados. Isso é uma piada de mau gosto. Ele estava doente. Manipulado. Essa menina o enfeitiçou com essa carinha de vítima. Meu pai tentou conter a esposa, mas o rosto dele denunciava o mesmo choque. Daniel bateu com as mãos na mesa, levantando-se no impulso. Isso é absurdo. Ela nunca fez nada por ele. Eu era um neto que estava sempre presente. Eu os observei em silêncio, cada grito deles ecoando como um espelho quebrando. O advogado, sereno, apenas continuou. O senhor Vitório gravou uma mensagem em vídeo, que será reproduzida agora. As luzes diminuíram, e a imagem do meu avô surgiu na tela. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, com aquele olhar que sempre misturava doçura e sabedoria. Se você está vendo isso, disse ele, é porque já parti. E se estão todos reunidos, é porque o que deixei será revelado. Sei que haverá choque, talvez raiva, mas fiz o que achei justo. Elisa é a única que entendeu o verdadeiro sentido do que construí. Ela não busca poder. Busca propósito. E é por isso que confio a ela tudo o que tenho. Minha mãe levou a mão à boca, e eu vi o exato momento em que o orgulho dela quebrou. Daniel olhou para mim como se eu tivesse cometido um crime. Meu pai baixou a cabeça, derrotado. E eu, pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido dentro daquela família: poder. Quando o vídeo terminou, o advogado desligou a tela e disse calmamente: tudo foi verificado. Não há brechas legais. O senhor Vitório planejou tudo com antecedência, prevendo possíveis contestações. O patrimônio é legalmente da senhorita Elisa Moretti. Minha mãe se virou para mim com um rosto vermelho de fúria. Você sabia disso, não é? Você sabia. Fez ele se virar contra nós. Contra a própria filha. Eu a encarei por um momento, com o mesmo silêncio que ela sempre me ensinou a ter. Não, mãe. Eu não precisei fazer nada. O senhor Vitório apenas abriu os olhos, algo que vocês nunca fizeram. O ambiente explodiu em discussões. Daniel falava com o advogado, meu pai ameaçava processar, minha mãe chorava sem lágrimas. E eu fiquei ali, sentada, assistindo ao colapso do império que eles mesmos haviam construído sobre aparências. Pela primeira vez, o silêncio não era um castigo. Era o som da justiça. Quando saí da sala, a imprensa já estava do lado de fora. Câmeras, microfones, perguntas gritando meu nome. É verdade que a senhorita herdou tudo, seus pais vão contestar o testamento, como se sente sendo a herdeira do Império Moretti? Eu não disse nada. Apenas caminhei até o carro, com o colar do meu avô entre os dedos. Enquanto as luzes piscavam e os flashes me cegavam, eu entendi o que ele quis dizer quando falava sobre o poder do silêncio. Eu não precisava provar nada. O tempo faria isso por mim. Mas dentro de mim, algo começava a crescer. Não era orgulho, nem raiva. Era algo mais profundo, uma certeza silenciosa. Há de que aquela era apenas a primeira batalha. Porque eu conhecia os Moretti. Eles nunca aceitariam perder. E eu, agora, sabia exatamente como vencer. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram um espetáculo de hipocrisia. A imprensa me transformou em manchete, os advogados dos meus pais me enviaram notificações, e meu irmão fez questão de espalhar para todos os conhecidos que eu tinha enganado um velho moribundo. Eu lia tudo em silêncio, como quem observa o fogo se espalhar em uma floresta que há muito estava seca. Não me surpreendia. Eu conhecia o tipo de pessoas com quem estava lidando. Conhecia o tipo de amor que se mede em cifras, e o tipo de família que só se une quando há algo a dividir. Minha mãe me ligou uma vez. A voz dela era fria, quase robótica. Você podia evitar esse vexame, Elisa. Devolver o que não é seu. Pense na reputação da família. Eu respirei fundo antes de responder.
Família, mãe? Qual delas? A que me ignorou por 20 anos ou a que agora quer o que não conquistou? O silêncio do outro lado da linha foi mais pesado que qualquer resposta. Ela desligou sem dizer mais nada. E eu soube, ali, que o amor que ainda restava entre nós havia morrido de vez. Os dias seguintes foram longos, mas curiosamente calmos. Enquanto eles se desesperavam para me destruir, eu me recolhi ao único lugar onde sempre me senti em paz, o antigo escritório do meu avô. Era a primeira vez que eu voltava lá desde o funeral. O ar tinha cheiro de lembrança e poeira. O relógio antigo ainda marcava as horas com o mesmo tic-tac compassado, como se o tempo nunca tivesse passado. Sentei-me na poltrona onde ele costumava ficar, e fechei os olhos. Por um instante, eu quase o ouvi dizer: "Observe, Elisa. Tudo o que você precisa já está diante de você." Abri os olhos e comecei a vasculhar as gavetas. Havia papéis, contratos, cadernos de anotações, e, no fundo de uma delas, uma pequena chave dourada. No mesmo instante, lembrei de algo que o advogado mencionara. Vitório tinha um cofre pessoal, cujo conteúdo seria entregue apenas à herdeira legítima. Meu coração acelerou. Liguei para o escritório central e pedi acesso. O cofre ficava em um compartimento secreto no prédio principal da Moretti Group, escondido atrás de um painel de madeira no antigo andar executivo. No dia seguinte, fui até lá. O segurança me olhou com desconfiança quando mencionei o nome do meu avô, mas bastou mostrar a autorização registrada para que ele abrisse caminho. O som metálico da porta pesada se abrindo ecoou como um prenúncio. Dentro, havia caixas lacradas, pastas com documentos e um envelope com meu nome escrito à mão. O papel tinha o cheiro de tempo e de algo mais, confiança. Abri o envelope com cuidado. Dentro, havia uma carta, escrita com a caligrafia firme e elegante de Vitório. Elisa, se você está lendo isto, é porque o mundo já mostrou as suas verdadeiras faces. Não chore por mim. Tudo o que você precisa saber sobre o que construí está aqui. A Fundação Moretti não é apenas um símbolo de caridade. É a base de tudo o que deixei, e agora ela é sua. Você não é apenas minha herdeira. É minha sucessora. Mas, acima de tudo, é Monteverde. Guarde esse nome. Ele protegerá o que o sangue Moretti tentará destruir. Meu corpo inteiro estremeceu. Dentro da caixa ao lado, havia registros empresariais, contratos, e uma série de documentos de transferência. Tudo estava em meu nome, mas não como Elisa Moretti, e sim como Elisa Monteverde. O sobrenome da minha avó, usado por ele em segredo. Aquele era o escudo invisível que o protegia de sua própria família, e agora, era o meu. Enquanto eu lia, percebi a genialidade do meu avô. Ele havia transferido parte de suas empresas e ações anos antes, registrando-as sob uma identidade diferente, uma que nem mesmo Helena suspeitava existir. E mais, entre os papéis, encontrei um relatório de auditoria que mostrava algo que me fez sorrir pela primeira vez em semanas: várias doações e investimentos que sustentavam parte do próprio sistema judiciário e de fundações que hoje financiavam programas sociais. Tudo registrado sob o nome da Fundação Moretti, cujo controle, legal e financeiro, agora era meu. Meu avô não me deixará apenas uma herança. Ele me deixará uma estratégia. Nos dias seguintes, comecei a me reunir com o advogado dele, o Dr. Alan Vieri, um homem de fala serena e olhar perspicaz. Ele me recebeu com um leve sorriso. Seu avô sempre disse que você entenderia as entrelinhas antes mesmo de precisar das explicações. Eu o encarei, desconfiada. Então ele planejou tudo isso? Ele assentiu. Planejou, e mais do que isso. Preparou o terreno para o dia em que o seu nome fosse usado contra você. Dr. Alan me ajudou a compreender a estrutura que o avô havia construído. Descobri que, mesmo antes de morrer, Vitório havia nomeado advogados, administradores e diretores de confiança para me proteger. Ele previra que Helena tentaria anular o testamento e que Daniel usaria qualquer artifício jurídico para me prejudicar. E foi além, deixou instruções para que eu tivesse acesso irrestrito a todas as decisões da fundação, bem como o poder de congelar ativos familiares, caso necessário.
Seu avô conhecia muito bem a natureza dos Moretti, disse Alan, enquanto folheava uma pasta. Ele sabia que eles tentariam arrancar de você o que nunca souberam merecer. Olhei para os papéis diante de mim, as assinaturas, os selos, as datas. Tudo estava ali. Um império nas minhas mãos, um segredo guardado com maestria, e um plano tão preciso que até a morte dele parecia parte de uma jogada. Nos dias seguintes, comecei a agir em silêncio, do mesmo modo que ele me ensinara. Reorganizei equipes, convoquei reuniões discretas, revisei contratos e reforcei as barreiras legais. Tudo sem alarde. Enquanto meus pais gritavam nos jornais, eu construía, peça por peça, a fortaleza invisível que me protegeria deles. Mas o que mais me impressionava não era o poder, e sim o propósito. Vitório não queria apenas que eu herdasse bens. Queria que eu entendesse o peso de cada decisão. Dinheiro é só uma ferramenta, ele dizia em um de seus diários que encontrei. Mas sabedoria é o que transforma a ferramenta em legado. Passei noites inteiras lendo, estudando, planejando. E quanto mais eu compreendia o alcance do que ele havia deixado, mais claro ficava o que eu precisava fazer: não lutar contra minha família no mesmo campo que eles escolheram, o da exposição e da ganância, mas vencê-los no único território onde jamais poderiam me alcançar, o da inteligência. Então, quando recebi a intimação oficial para comparecer ao tribunal, não senti medo. Senti o oposto. Era como se todas as peças finalmente tivessem se encaixado. Helena acreditava que me veria envergonhada diante das câmeras, derrotada, humilhada. Ela não fazia ideia de que, dessa vez, o palco era meu. E enquanto assinava a última página dos documentos da fundação, percebi algo que me fez sorrir de verdade. Na parte inferior da folha, em letras pequenas, estava escrito: autorização concedida à presidente executiva, Elisa Monteverde Moretti. Pela primeira vez na vida, eu via meu nome completo, o nome que unia quem eu fui e quem eu me tornei. E naquele instante, percebi que não era apenas herdeira do que o meu avô deixou. Eu era herdeira de quem ele sempre acreditou que eu me tornaria. O dia do julgamento amanheceu frio, cinzento, e carregado de um tipo de silêncio que precede as tempestades. Eu acordei antes do sol nascer, sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para o reflexo da cidade nas janelas altas do meu apartamento. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo apressado, mas dentro de mim o tempo se movia devagar, calculado. Respirei fundo e me lembrei das palavras do meu avô: a pressa é o erro dos arrogantes, Elisa. Espere, observe, e só então ataque. Era o que eu estava prestes a fazer, não com gritos, não com vingança, mas com precisão. Enquanto me arrumava, vesti o terno azul marinho que ele mesmo havia mandado fazer para mim quando me formei. Ele dizia que o azul era a cor da razão, e que, em um mundo de egos inflamados, a calma sempre vencia o barulho. Prendi o cabelo em um coque firme, retoquei a maquiagem, e olhei no espelho uma última vez. Não era vaidade, era estratégia. Cada detalhe importava. Eu não entraria naquele tribunal como a filha esquecida, e sim como a mulher que eles jamais imaginaram que eu me tornaria. Quando cheguei, o local estava tomado por repórteres, câmeras e curiosos. Flashes disparavam, microfones se estendiam, e meu nome era gritado como se eu fosse parte de um espetáculo. Elisa. É verdade que seus pais estão pedindo metade da herança? Vai se defender sozinha? Ignorei todas as perguntas. Apenas caminhei com passos firmes, sentindo o peso de cada olhar. O frio no ar misturava-se com o calor das luzes dos fotógrafos, e eu pensei em como o mundo ama ver famílias ricas desmoronarem. Do outro lado da rua, vi Helena saindo de um carro preto, com os óculos escuros e o mesmo sorriso treinado de sempre. Ela ergueu o queixo ao me ver, fingindo superioridade. Daniel a acompanhava, vestido com um terno caro e um olhar que misturava ódio e desespero. Atrás deles, meu pai vinha cabisbaixo, tentando parecer um homem injustiçado. Pareciam um trio de atores interpretando uma tragédia que eles mesmos escreveram. Dentro do tribunal, o ambiente era imenso e solene. O som dos passos ecoava pelo chão de mármore. O juiz já estava no lugar, as câmeras posicionadas, e os advogados trocavam olhares tensos.
Eu me sentei ao lado do Dr. Alan Vieri, que apenas murmurou: "Lembre-se, Elisa, o silêncio é a sua melhor arma." Assenti, mantendo os olhos fixos no banco à frente. Quando a sessão começou, o advogado da minha mãe levantou-se e iniciou seu discurso. A voz dele era teatral, carregada de falsa indignação. "Excelência, esta é uma ação movida em nome da justiça e da moral. A senhorita Elisa Moretti se aproveitou da fragilidade de seu avô, um homem idoso e doente, para influenciar sua vontade. Tudo com o objetivo de obter um benefício financeiro indevido." Minha mãe assentia em silêncio, fingindo dor, enquanto meu irmão me olhava com um sorriso torto. Eu apenas mantive as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Nenhuma expressão. Nenhuma palavra. Quando o advogado começou a exibir fotos antigas, tentando pintar uma imagem de manipulação, eu apenas observei. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quando chegou a vez da defesa, Dr. Alan se levantou, com a calma de quem carrega um segredo precioso. "Excelência, antes de prosseguir com a argumentação, há uma questão de identificação que precisa ser registrada oficialmente nos autos." O juiz franziu o senho. "Explique." Alan abriu uma pasta e retirou um documento selado, entregando-o ao oficial. "Esta é a certidão de nome civil da ré. Peço que seja lida em voz alta." O juiz colocou os óculos e começou a ler. "Elisa Monteverde Moretti, presidente da Fundação Moretti." Ele interrompeu a leitura e me olhou, surpreso. "Espere, a ré é a presidente da Fundação Moretti?" O silêncio que se instalou na sala foi quase palpável. Os advogados da acusação se entreolharam, confusos. Minha mãe, que até então fingia serenidade, empalideceu. "O que ele disse?" sussurrou, sem acreditar. Alan permaneceu de pé, imperturbável. "Exatamente, Excelência. A senhorita Elisa Moretti, ou melhor, Elisa Monteverde Moretti, é a atual presidente e administradora legal da Fundação Moretti, organização filantrópica responsável por diversos projetos, inclusive por doações destinadas à manutenção de programas sociais supervisionados por este próprio tribunal." O juiz ajeitou-se na cadeira, desconcertado. "Então a acusada é benfeitora deste tribunal?" "Correto, Excelência." O som que veio a seguir foi o de dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Jornalistas digitavam freneticamente. Helena se levantou, furiosa. "Isso é um truque. Ela forjou esses documentos. Isso é impossível." O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio. "Sente-se, senhora Moretti, ou será retirada da sala." Eu olhei para ela calmamente, e pela primeira vez em anos, vi medo. Não o medo de perder dinheiro, mas de perder o controle. Alan prosseguiu: "Seu avô, Sr. Vitório Moretti, estabeleceu a fundação há mais de uma década e, de acordo com registros oficiais, nomeou sua neta como administradora, conferindo-lhe plenos poderes sobre os bens vinculados. Isso foi feito anos antes do testamento. Portanto, mesmo que o testamento fosse anulado, o que não há razão para ser, a senhorita Elisa continuaria sendo a legítima controladora das principais empresas e fundos." A voz do juiz parecia hesitante quando respondeu: "Com base nesses documentos, a acusação perde força. Não há indícios de fraude. Pelo contrário, há evidências sólidas de que o Sr. Vitório agiu de forma consciente e estratégica." Minha mãe tentou reagir novamente. Ele estava velho. Manipulado. Dessa vez, fui eu quem falou. A minha voz soou firme, cortante. "Velho, sim. Manipulado, nunca. Ele apenas enxergou quem realmente merecia o que construiu. E se ainda restar dúvida, Excelência, peço que verifique os registros de doações públicas da Fundação Moretti. O nome do tribunal consta em pelo menos 3 delas." O juiz folheou os papéis e assentiu. "Confirmado. Doações feitas em períodos anteriores ao falecimento. Processo indeferido. Caso encerrado." O som do martelo ecoou como um trovão. Meus pais ficaram imóveis, incapazes de reagir. Daniel abaixou a cabeça, derrotado.
Helena caiu na cadeira, o rosto vermelho, os olhos marejados de raiva. E eu apenas permaneci de pé, olhando para eles. Não havia ódio, apenas a constatação de que a justiça, às vezes, fala em silêncio. Quando saí do tribunal, as câmeras voltaram a me cercar, mas eu não disse uma palavra. Caminhei em meio ao barulho, com o coração calmo, sentindo o frio do vento contra o rosto. Cada passo era uma libertação. Na calçada, o Dr. Alan se aproximou e disse, em voz baixa, seu avô estaria orgulhoso. Ele planejou o jogo, mas você soube jogá-lo. Eu sorri de leve. Ele me ensinou que quem domina o silêncio nunca precisa gritar. E, naquele momento, eu soube, o império que eles tentaram me roubar nunca foi apenas de concreto e cifras. Era feito de algo muito mais raro, sabedoria, paciência e o tipo de poder que nenhum tribunal pode conceder. O poder de quem sabe esperar o tempo colocar cada um exatamente onde pertence. Quando tudo terminou, o silêncio que restou foi diferente daquele que me acompanhou por toda a vida. Não era o silêncio imposto, o da invisibilidade, o da dor contida. Era outro, um silêncio vitorioso, sólido, que vinha de dentro. Pela primeira vez ele não pesava. Ele me libertava. Os dias que se seguiram ao julgamento foram como assistir a maré recuar depois de uma tempestade. Tudo o que estava escondido veio à tona. As manchetes que antes me pintavam como a vilã agora traziam meu nome acompanhado de palavras como justiça, determinação e inteligência. As pessoas que me evitavam nos eventos sociais começaram a me procurar, a elogiar minha postura, a dizer que sempre acreditaram em mim. Eu aprendi a sorrir sem acreditar. Helena, por outro lado, sumiu do cenário social. As amigas que costumavam cercá-la desapareceram, os convites para festas e jantares cessaram. Ela, que vivia de aparências, perdeu o palco. As empresas que administrava com meu pai foram atingidas por uma auditoria, uma consequência natural das fraudes que Vitório já previa e que agora vinham à luz. As contas foram congeladas. O império falso, sustentado por vaidade, desmoronou em semanas. Soube pelos jornais que ela vendeu o que restava de suas joias para pagar dívidas. Tentou manter a mansão, mas perdeu o controle sobre ela depois que descobriu que a propriedade estava em nome da Fundação Moretti. A casa onde cresci, e onde aprendi o que é o vazio, agora seria transformada em um centro cultural infantil. Um espaço de aprendizado e acolhimento. O que um dia foi prisão se tornaria refúgio. E isso, para mim, era a forma mais justa de vingança. Meu pai, Ricardo, não aguentou o peso do escândalo. Tentou salvar a própria reputação afastando-se de Helena, mas já era tarde. A sociedade o via como cúmplice, e os sócios o afastaram discretamente das empresas que restavam. Foi visto algumas vezes em cafés simples, sem seguranças, sem motoristas, sem brilho nos olhos. Um homem que passou a vida inteira fugindo da vergonha, até que ela o alcançou. Daniel, meu irmão, foi o que mais me surpreendeu. Tentou contato várias vezes. Mandou flores, cartas, mensagens. Em uma delas, escreveu, eu errei. Achei que era mais fácil te odiar do que admitir que você era melhor do que todos nós. Eu li e guardei. Não respondi. Não por rancor, mas porque compreendi que certas desculpas chegam tarde demais para remendar o que foi quebrado. Ele perdeu o emprego, foi expulso da sociedade de advocacia que integrava, e acabou se mudando para longe. Talvez tenha aprendido o valor da humildade. Talvez não. Quanto à minha mãe, ela ainda tentou me procurar uma última vez. Lembro perfeitamente do dia. Eu estava em meu escritório, revisando projetos da fundação, quando a secretária entrou hesitante. Senhora Moretti, sua mãe está aqui. Por um instante, o nome dela me soou distante, quase estranho. Pedi que a deixasse entrar. Helena entrou com passos lentos, visivelmente abatida. As rugas que antes escondia com maquiagem agora denunciavam tudo o que ela tentava negar, o tempo, o fracasso, a solidão. Vim te ver, disse, sem me olhar nos olhos. Não quero o seu dinheiro, Elisa. Só queria entender, por quê?
respirei fundo antes de responder. Porque o que você chama de perda, mãe, eu chamo de justiça. O que você vê como castigo, eu vejo como consequência. O que o avô me deixou não foi fortuna, foi dignidade. E isso, ele sabia, vocês nunca entenderiam. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes, arrependimento. Mas não era o tipo de arrependimento que pede perdão. Era o de quem percebe que já é tarde demais. Quando ela saiu, não senti ódio, nem piedade. Apenas paz. Os meses seguintes foram de reconstrução, não daquilo que perdi, mas do que eu queria construir de verdade. A fundação cresceu. Passei a investir em projetos de educação, bolsas de estudo e abrigos para mulheres. O nome Moretti deixou de ser sinônimo de escândalo e passou a ser lembrado por algo que valia a pena. E quando perguntavam sobre o segredo do sucesso da fundação, eu respondia com um sorriso leve: o segredo é transformar dor em propósito. Certa tarde, visitei o túmulo do meu avô. O céu estava claro, e o vento soprava suave, carregando o perfume das flores recém-colocadas. Me ajoelhei diante da lápide e deixei sobre ela o colar que ele me dera. Eu consegui, vovô, murmurei. Do meu jeito. Com calma. Com dignidade. Como o Senhor me ensinou. Fiquei ali por um tempo, observando as folhas se movendo, sentindo o coração leve. A voz dele parecia ainda ecoar dentro de mim, dizendo: o tempo coloca cada um no seu lugar, Elisa. E o seu sempre foi acima do que eles podiam enxergar. Meses depois, fui convidada para um evento internacional de filantropia. Era uma cerimônia luxuosa, com empresários, líderes e artistas do mundo todo. No palco, as luzes brilhavam, e o apresentador anunciou meu nome como uma das mulheres mais influentes na transformação social. Caminhei até o microfone, o mesmo frio familiar percorrendo minha espinha. Mas, dessa vez, não era medo, era reconhecimento. Olhei para o público e comecei: durante muitos anos eu quis ser vista. Quis ser notada por quem me ignorava. Mas aprendi que ser lembrada é muito mais poderoso do que ser admirada. Porque o que fica não é o brilho de um nome, e sim o valor de um legado. Enquanto eu falava, as câmeras transmitiam a imagem para todo o país. E, do outro lado da tela, eu sabia que minha mãe assistia. Sozinha, na antiga casa que já não era dela. A imagem dela apareceu em minha mente por um instante, não por rancor, mas por encerramento. Era o último elo se desfazendo. Quando o público se levantou em aplausos, eu sorri. Um sorriso leve, silencioso, verdadeiro. Aquele era o som da minha vitória, não sobre eles, mas sobre o que eu fui obrigada a suportar. Ao sair do palco, senti o ar frio da noite tocar meu rosto. Olhei para o céu e pensei que talvez o destino não tivesse sido cruel comigo, apenas meticulosamente justo. Eu não precisei destruir ninguém para vencer. Só precisei me tornar tudo o que eles disseram que eu nunca seria. E, enquanto as luzes da cidade piscavam à distância, sussurrei para mim mesma, com a voz firme e calma que herdei de Vitório. Eles nunca souberam quem eu realmente era. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!